Boa noite, né, Rê? Já passou das 6 horas? 6h05. Boa noite, Rê. Boa noite, Bené. Boa noite a todos que estão com a gente. Um Flamengo que teve um equilíbrio maior, principalmente no seu meio de campo, né? Conseguiu equilibrar o Gerson jogando, sendo meia, jogando aberto, né? Se associando muito bem com o Lohan. O De La Cruz retornando uma posição no qual ele vira o motorzinho do time, ele joga em todas as funções, ele consegue percorrer todas as zonas do meio de campo com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita personalidade, né? Ele é um jogador muito bom com a bola em condução, ele é muito bom em arrastar, em conseguir quebrar uma linha sem a bola para que outro consiga jogar. Um jogador hoje que, se não fosse a assistência, o gol do Lohan, para mim teria sido o melhor do jogo. Mas um jogo que passou muito pelo equilíbrio defensivo que o Flamengo teve, né? Mesmo que o Flamengo atacasse ali com 3-4, conseguia ter uma defesa alinhada, ajustada ali. O Alan, que não vinha numa fase tão boa, né? Vinha sendo criticado. Hoje fez um jogo maduro, né? E esse aqui a gente viu agora dando esse passe maravilhoso aí, Lohan. Que corte do Pedro. O cara do jogo para mim, né? Entrando muito bem, não sentindo o peso do jogo, né? O momento que o Flamengo vivia, a pressão sofrida fora de campo, conseguiu fazer uma excelente partida. Porque, assim, se o Tite fizesse o que a gente imaginava, né? Vamos falar assim, é difícil usar o termo óbvio, mas o que o normalmente faria para um jogo como esse? Continuaria o Luiz Araújo na ponta direita, o Gerson e De La Cruz no meio campo, lembrando que o Arrascaeta não está 100%. Mas é uma mudança que o Tite faz e promove essa entrada do Lohan e deu certo, né? Hoje o Tite pode dormir falando, olha, o que eu fiz deu muito certo no Maracanã, eu vou dormir sorrindo. É isso, e é até uma formação que ele já tinha falado sobre utilizá-la, né? Apesar de ele estar insistindo bastante num 4-3-3 com 2 pontas abertos, ele também já tinha falado no início do ano que ele gostaria ele trabalharia o time para ter uma outra forma com 4 meias e um atacante de referência que seria o Pedro. E acho que foi mais ou menos isso que ele tentou hoje, porque o Gerson não é um ponta pela direita, o Gerson é um meia pela direita, ele entrou muito na área, ele cria muito por ali. O Lohan, jogador que estava o tempo inteiro próximo do Pedro também, né, entrando na área, finalizando, e também é um jogador criativo. Aí você tem o De La Cruz, o próprio Cebolinha e o Ayrton Lucas dando a profundidade pela esquerda. Então, o Flamengo tinha sempre 3 ou 4 jogadores na área, tinha profundidade principalmente pelo lado esquerdo. No lado direito, o Gerson muitas vezes dava essa profundidade ou entrava em diagonal e criava uma boa oportunidade, né? Tipo, costurando ali. E eu acho que isso foi importante também, porque se você vê a superioridade que o Flamengo teve no primeiro tempo, com o Corinthians jogando com essa linha de 5, assim, a superioridade, eu achei a análise do Gustavo Henrique ótima no final do jogo, porque assim, o Corinthians jogou com uma linha de 5, só que todo o jogo do Flamengo ficou entre as linhas do Corinthians. E aí, inclusive no lance do gol, tem um momento atrapalhado da defesa do Corinthians, porque você tem o De La Cruz que está livre, ninguém marcou ele, ninguém pressionou a bola que estava com ele. De La Cruz livre, né? Já deu alguma coisa, mas saiu dali. E aí você tem os 3 zagueiros, o Kaká fica com o Gerson está aberto pela direita e o Kaká fica com ele. O Gustavo Henrique sai no De La Cruz. E aí cria-se um espaço gigantesco em que o Pedro assume ali, e quando o zagueiro vem em cima dele, ele já está com vantagem, né? Corta, tem o mérito disso. Mas assim, em uma jogada, o Flamengo bagunça essa defesa do Corinthians, porque é isso, o sistema defensivo do Corinthians ficou com essa linha de 5, só que o Flamengo não estava jogando com 2 pontas abertos. O Flamengo estava fazendo o jogo por dentro. E aí, às vezes, saía o zagueiro para perseguir, porque não tinha pressão em cima do cara que tinha a bola entre as linhas, e bagunçava a defesa. Então, assim, eu achei que o sistema defensivo do Corinthians ficou péssimo. Não sei por que continuou até o final do jogo. Era esse meu ponto. Talvez tenha faltado ao Antônio Oliveira uma adaptação no decorrer da partida de forma mais rápida, né? Até na mexida do intervalo, né? Me surpreendeu tirando o Paulinho. Sim. Porque faltava controle no meio de campo e era justamente isso que o Paulinho fazia. A gente comentava também vendo o jogo. Para mim, essa linha de 5 do Corinthians foi pela ausência do Ranieri, um cara que protege muito bem a frente da área ali e consegue entrar justamente para fazer essa linha de 5 quando a bola vai para o lado, né? Para ser mais dentro da área. E acho que o Antônio já entrou com essa linha de 5 justamente pensando nas jogadas do lado do Flamengo. Só que, como a Rê falou, o Flamengo jogou muito por dentro, construindo muito por dentro, com muita superioridade, tendo domínio, controle e o volume de jogo, né? Muito também pela movimentação que eu acabei de falar do De La Cruz, que foi muito importante para o dinamismo do jogo do Flamengo que teve hoje, mas um Corinthians que não conseguiu criar. Cara, a gente chegou a ver, né, Bené?
naqueles minutos iniciais, o Flamengo retomou após uma pressãozinha do Corinthians ali, chegou a ficar 81% contra 19% de posse de bola. O Corinthians não respirava. O Fagner dando chutão, o Romero dando chutão, todo mundo dando chutão e sem ninguém. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira estavam na intermediária ofensiva. O Flamengo estava empurrando o Corinthians e o Corinthians não respirava. Naquele momento eram 2 finalizações do Corinthians, né, ao todo no jogo, as 2 no mesmo lance e depois de um escanteio. Sim. Uma bola até que o Rossi é exigido logo de cara, mas é muito pouco, né? Para um primeiro tempo que o Corinthians foi realmente dominado no Maracanã. Isso, aí eram 12 finalizações do Flamengo, isso é os 27, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, realmente, foi um momento que o Flamengo não deixou o Corinthians respirar, pressionou alto, não deixou a saída de bola acontecer, né, do Corinthians, e por isso que o Wesley não recebia nada, porque é isso que o Ramon falou, e não era um chutão assim, não, peraí, então beleza, então eu vou fazer a saída longa. Não, estava pressionado e se livrava da bola. E aí sempre ficava, os zagueiros do Flamengo sempre ganhavam essa bola pelo alto, ou ganhavam a segunda bola, e a bola estava de novo com o Flamengo. O Corinthians não conseguia reagir. Eu acho que o único ponto negativo desse primeiro tempo do Corinthians foi não ter feito mais do que um gol. Porque produziu... do Flamengo. O Corinthians não produziu nem meia chance. Mas é isso. O Flamengo criou muitas oportunidades e me lembrou muito o jogo contra o São Paulo, o segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Maracanã. Porque o Flamengo volta, faz um primeiro tempo meio moroso, no segundo tempo até o São Paulo estava jogando com 3 zagueiros naquela partida. Quando tira os 3 zagueiros, o Flamengo cria, e aí faz 2-0. Tinha feito no primeiro tempo, fez um segundo gol, mas criou muitas chances. Era para ter feito 3, 4. Acabou não fazendo, e nos últimos 10 minutos, numa desconcentração, em algumas trocas que o Tite fez, o time tomou um gol e aí deu uma respirada. Nesse jogo contra o Corinthians, nesses 10 minutos finais, o Corinthians até ensaiou ali, principalmente em bola parada. A bola parada do Flamengo defensivamente está... Acho que é o ponto a melhorar. E o Tite sempre foi muito forte nessa questão de bola parada. Eu trabalhei com ele 2 vezes. Ele treinava muito essa questão de bola parada, de posicionamento, de atacar sempre a bola. E o Flamengo vem sofrendo, mesmo tendo uma defesa alta. Você tem ali Pedro, Fabrício Bruno, Léo Pereira, né? O Gerson volta para ajudar, para fazer essa jogada de bola aérea. Enfim, o Flamengo sofrendo. As chances do Corinthians no jogo inteiro... Se isso não existisse no jogo, talvez o Corinthians não tivesse finalizado. Exato. O Rossi talvez não tivesse trabalhado. Aquela defesaça que o Rossi fez no chute do Kaká foi porque uma falta perto da área, que o Garro cobrou, ele espalma, tem aquele bate-rebate, o Félix Torres tenta de cabeça, o Rossi faz uma defesaça, mas assim... E aquilo 1-0. É um detalhe que pode empatar um jogo e mudar de figura. É isso que eu tava falando, porque como produziu. E assim, foi avassalador o primeiro tempo do Flamengo, só que fez 1-0. Numa dessa é um vacilo, uma bola parada que um desvio que acontece na área, né? Então, realmente é algo a se ligar. E a gente fala do Lohan. É uma ótima notícia porque muito se cobrou do Arrascaeta ter essa, digamos, sombra, né, no elenco, de ter um reserva mesmo. Porque o Arrascaeta, vale lembrar, vai se ausentar, né, muito provavelmente, né, durante a Eurocopa. São 9 rodadas. Durante a Copa América. Copa América. A Eurocopa é no mesmo período. Você vai ver tudo aqui. Ele ainda não mudou de continente. Durante a Copa América, perdão. De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. O Flamengo vai perder um meio campo completo e pode perder os 2 laterais uruguaios também. É uma baita notícia, né, o Lohan aparecer como esse nome, né? Um jovem promissor que a gente volta a dizer, fez uma baita partida e recebeu até elogios, sabe de quem? Olha aí. Vini Júnior, nada mais nada menos do que o brasileiro que muito provavelmente concorrerá à bola de ouro, estava vendo o jogo e marcou o Lohan na rede social, craque de bola. Mereceu, né? Quem botou o Lohan no Cartola também tá feliz da vida, porque gol e assistência. E você sabe que eu estava ouvindo no camarim esse papo, eu já não estou fazendo o Bradesco foi eleito pela esse ano, infelizmente. Mas já? Porque, meu amigo, porque algumas vezes eu estava explicando pro pessoal do camarim, às vezes a gente precisa priorizar as coisas no tempo da nossa vida e eu acabei não conseguindo fazer isso. E aí eles estavam falando, não, botei o Lohan porque estava muito barato. Estava R$1 até. O Vini falou, falei, uma cartoleta. Ainda não custa R$1. Mas eu falei, nossa, deve ter valorizado. Valorizou bastante, com certeza. E valorizou também por esse elogio do Vinícius Júnior, não é qualquer coisa. Vamos direto então para o Maracanã com a cabine, o trio maravilha que temos, que fez a transmissão desse jogo. Vai entrar aqui na tela. Olha que trio, hein? Esse trio aqui é bola de ouro, esse trio. Não sei quem está em primeiro, mas Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Paulo Nunes. Luiz, com você. Boa vitória do Flamengo hoje por 2-0. Boa, Bené. Normais de temperatura e pressão, ganham os 2. Só que até o momento na Libertadores o Flamengo esteve muito instável. Então hoje foi uma vitória muito importante que começou com o Corinthians bem no jogo, Paulo Nunes. Exatamente, né? Boa noite, Bené.
Renatinha, Ramon, boa noite a todos. O Corinthians me enganou, né? Resumindo, foi isso. Começou marcando pressão o Flamengo, 4, 5 minutos em cima do Flamengo, mas depois disso só deu o Flamengo, né? E aí entra uma questão que eu falei muito a respeito disso, né? O meio campo do Flamengo. O Flamengo estava com muitas dificuldades. Olha pra você ver, o Flamengo está marcando pressão desde do começo do primeiro tempo, né? Com jogadas pro lado, jogadas por dentro, mas o Flamengo não tinha meio campo. O Flamengo, com o De La Cruz jogando como terceiro, né, jogando mais à frente, ele tinha muitas dificuldades. Ele estava muito desconfortável nos jogos do Flamengo. E ele, como segundo, ele dá uma dinâmica diferente a esse time. Aí você tem o Lohan ainda, que entrou numa posição que ele gosta, que ele joga próximo do Pedro, um jogador diferenciado, que tem força. Ali a gente fala muito da técnica dele, né, Luiz? Da capacidade que ele tem, mas ele tem muita força. Ele é corajoso, ele tem ambição sempre de jogar. O Flamengo hoje foi outro, porque o Tite colocou as peças nos devidos lugares. O Flamengo ganhou o jogo no meio campo, né, Paulo? Exato. Ganhou o jogo no meio campo, no ritmo do Gerson pela direita, como a Renata já comentou, do De La Cruz, o grande destaque do jogo, do menino Lohan, que funcionaram muito bem. O Alan fez a dele ali defensivamente. Acho que pode aparecer mais ofensivamente no jogo. Acho que o volante moderno pede isso, mas ele ainda não mostrou. Mas pelo menos defensivamente ele deu um equilíbrio ao time. Exatamente o modelo de jogo que o torcedor queria, né? Que boa parte da crítica imaginava. O Flamengo com meio campo mais encorpado, sem dois jogadores estáticos pelo lado, com mais movimentação, com mais repertório. Foi o que aconteceu hoje. Não estou dizendo que esse é o time definitivo, mas acho que o modelo de jogo passa por aí. O passe do De La Cruz, viu? Como ele acha os jogadores. Quando ele está de frente, Luiz, ele enxerga o jogo melhor, né? Ele tem uma capacidade incrível. E o Flamengo, na minha opinião, ele só não marcou mais, não fez mais, porque ele diminuiu o ritmo. Ele diminuiu porque o Corinthians não atacava, então ele foi controlando o jogo, administrando. Finalizou 4 vezes no segundo tempo. No primeiro tempo finalizou 14. O Corinthians até finalizou mais que o Flamengo no segundo tempo. Aí o grande lance do Corinthians no segundo tempo, a finalização do Kaká. Exatamente. A defesa do Rossi, mas o Rossi fazendo defesa. Eu acho que a gente tem que falar aí também nesse ponto, né? O Flamengo ganhou bem, mas o Flamengo ainda continua com a dificuldade da bola aérea. Uma finalização a queima-roupa do Kaká. A queima-roupa do Kaká, foi bem em cima. E aí o Flamengo tem essa dificuldade, Luiz, essa marcação dentro da área, o posicionamento. Aí, de novo, esse momento o Corinthians era melhor que o Flamengo no segundo tempo. Mas aí um erro do Kaká, né? O Gerson e o Lohan rouba a bola, continua na frente. Por isso que é importante você ter um meia com essas características, que chega próximo da área, que entra na área, ó, ele rouba a bola e acompanha. Se ele larga aqui, ele acompanha, e aí a qualidade só tira do Carlos Miguel. Esse era o melhor momento do Corinthians no jogo, né? Esse gol saiu aos 18 minutos do segundo tempo. O Corinthians tentava exercer uma pressão, teve aquela bola do Kaká que o Rossi fez a defesa, mas o Corinthians teve muita dificuldade no jogo, dificuldade técnica, dificuldade de preencher o meio campo, aí é uma dificuldade tática e dificuldade física, né? Alguns jogadores do Corinthians não conseguiram acompanhar o ritmo do jogo, até pela forma errada, na minha opinião, que o Antônio Oliveira montou o time, desde a escalação inicial, com pouca gente no meio campo, sendo engolido pelo Flamengo em boa parte do jogo. Os três zagueiros não funcionaram, né? Não, na minha opinião, não funcionaram. O Garro, ele queria jogar, mas intensidade ele não tinha, parte física faltou muito a ele no jogo. No segundo tempo, botou um atacante a mais, o Yuri Alberto até melhorou, o Bidon foi um pouco mais para frente. Mas você fica, mesmo na pressão do Corinthians, você via que o Flamengo estava mais perto do segundo gol, que poderia ter uma transição rápida e acontecer. Aconteceu no erro do Kaká. Enfim, o Corinthians está numa situação difícil no campeonato, o campeonato está só começando, ainda dá para recuperar, mas tem muita coisa a ser feita. O Corinthians jogou 6 jogos no Brasileiro, só fez gol em um jogo, contra o Fluminense. Fez 3. Nos outros jogos, ficou zerado. Mas não está evoluindo? Acho que não. No Brasileiro, não. Não. Não tá, não. Tá, não. Eu imaginava que fosse um jogo melhor do Corinthians. Até entendo, né? Porque o Antônio Oliveira colocou 3 zagueiros. Você perde o Ranieri, que é o jogador que protege esse sistema ali defensivo. Suspenso com 3 cartões. Exatamente, suspenso com 3 cartões. É um jogador que dá essa dinâmica ali no primeiro volante. Aí você coloca o Paulinho, que está muito fora de ritmo. Não é um primeiro volante, nunca foi, então a dificuldade aumentou e o Flamengo soube tirar proveito disso. E aí, na minha opinião, o Antônio Oliveira demorou muito a tirar esse terceiro zagueiro e jogar com jogadores mais do meio campo. O Corinthians teve, na metade do segundo tempo, algum tipo de reação, mas depois o Flamengo engoliu de novo.
Quero saber dos amigos, vou botar até um debate aqui para a mesa, mas começando aí pelo Maracanã. Lédio Paulo Nunes, o Luiz só passa a bola, que está bem acompanhado. Dá para dizer que o De La Cruz, pelo que fez até o momento na temporada do futebol brasileiro, é o melhor jogador do Brasileirão, do futebol brasileiro como um todo na temporada? Tem concorrência para ele nesse cargo? Não pensei nisso, cara. Mas Deixou a gente posso, enrolado aqui. talvez, Deixou a dizer gente que ele enrolado. tá concorrendo. É a melhor contratação feita até agora. E ele está dando respostas a cada rodada, desde o Campeonato Carioca. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Flamengo não sentiu a ausência de Everton Ribeiro. Pode ser, periga ser, mas eu precisava fazer uma avaliação um pouco mais ampliada sobre isso. Mas foi uma grande contratação, ele está jogando muita bola. Mas vamos dizer assim, está entre os três. Agora, enfim, você me pegou agora de surpresa. Mas entre os três, certamente ele está. Agora, talvez tenha sido a melhor contratação, sim. Dedinho levantado, Bené, vai começar a coletiva do Antônio. Estamos liberados? Liberados. Eu aguardo o Lédio Carmona ao longo da semana. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, rapaziada, já comente aí, né, o que você achou da atuação do Flamengo hoje, né? A equipe do Flamengo venceu o Corinthians por 2-0, grande atuação, né, do meio atacante, aí Lohan, né, jogou na ponta direita ali, no lugar do Luiz Araújo, e do Bruno Henrique, jogou muita bola, né? Então, já comenta aí, torcedores, o que você achou dessa atuação do Mengão, beleza? Esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e, se Deus permitir, mais tarde eu voltarei, pessoal, com mais informações do nosso Mengão.